Glórias a Deus, glórias ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nosso Senhor te abençoe, te proteja, te guarde, te livre de todo mal. Eu quero te convidar especialmente para navegar conosco pela Bíblia Sagrada, num espaço de 40 a 50 minutos. Você está convidado para que junto conosco estudamos a Bíblia Sagrada. Especialmente hoje nós vamos estudar sobre as profecias dos grandes impérios. E você é o nosso convidado especial para entender, estudar, concordar ou discordar também. É um direito que lhe assiste, como diz o bom baiano. É um direito seu, se eu estiver interpretando de uma forma contrária àquilo que você aprendeu, entrar em contato conosco, falar conosco, e nós estaremos juntos estudando a palavra de Deus. Grande abraço em nome de Jesus, Pai Santo e Eterno, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Traga, Senhor, a tua graça, a iluminação do teu Espírito Santo. Fala, Deus, conosco nesse instante. Usa de compaixão, de misericórdia. Usa por bondade, Senhor, que a sua palavra penetre aos nossos corações e o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amigos e irmãos, no capítulo 2 do profeta Daniel, um dos profetas menores, e é bom que sabemos que quando eu falo dos profetas menores, ele não era que ele era menor em estatura ou em poder profético. Menor é porque ele teve menos espaços de tempo para profetizar, tão quanto os demais profetas. Isaías, por exemplo, o seu livro contém 66 capítulos, olha que maravilha. Jeremias, por exemplo, quase chegou a 60 capítulos, 49, 50 capítulos. E eu, especialmente, quero trazer nesse instante sobre as profecias do profeta Daniel. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Daniel capítulo 2, verso 31 até o 35, está escrito a seguinte frase: Tu, ó rei, estava vendo e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, perna de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barros, e esmiuçou. Amigos e irmãos, a palavra de Deus, ela é muito importante para aqueles que valorizam a palavra de Deus. Existem pessoas que não valorizam a Bíblia Sagrada. E por não valorizar a Bíblia Sagrada, eles têm dificuldade de entender a Bíblia, porque Deus conhece os nossos sentimentos, os nossos corações e sabe o que mais nós almejamos, o que mais nós gostaríamos se estudasse, entender, se pregasse, viver
Tudo isso, diz a Bíblia, que Deus esmiuça, que Deus examina os pensamentos e as intenções dos corações. Deus sabe fazer isso. Ele é Deus. Amigos e queridos irmãos, após o grande monarca, o rei Nabucodonosor, ter o sonho revelador, ele não sabia como era a interpretação, o que significaria aquele sonho dele. Mas Deus, na sua onisciência, na sua misericórdia, trouxe a revelação ao profeta Daniel. E Daniel conseguiu entregar ao rei exatamente a revelação que Deus gostaria de falar, de revelar para o monarca. E na revelação, ele foi dizendo a seguinte frase: Tu, ó rei, estava vendo e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, e o cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. Aquela revelação, a própria estátua era simbolizando o reinado ou o poder do rei Nabucodonosor, do império do rei. E ele diz: e a sua vista era terrível. Terrível por quê? Porque não haveria nada semelhante antes dela. A cabeça daquela estátua era de ouro fino por causa do prestígio, da sabedoria que Deus deu ao rei para reinar, administrar e viver todo o seu reinado debaixo de uma revelação de Deus. O seu peito e os seus braços de prata, porque era de menos valores. O seu ventre e as suas coxas de cobre, menos ainda. As pernas de ferros e os pés, partes de ferro e partes de barro, que tinha menos valores ainda. Mostrando aqui que o reino, o ferro e o barro não se misturam, dá para se separar. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada. Pedra, quem é a pedra angular? Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram, Cristo Jesus. E essa pedra, sem braço, sem mão, veio e cortou a figura. Isso, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro. Pequeno poder, pequena força, e de barro, e o esmiuçou. Mostra claramente que o nosso Deus é poderoso para fazer o que Ele quer. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro. Você vê que a pedra era tão poderosa que esmiuçou o ferro, esmiuçou o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a bragana, ou seja, como poeira, pedregulho, pedaço para todo lado. Se espedaçou nas eiras do estio, e o vento os levou, mostrando que vinha da parte de Deus a destruição do seu reino. O reino de Nabucodonosor seria destruído, e era Deus quem estava fazendo isso. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez
um grande monte e encheu toda a terra. Aqui está claramente que a pedra é poderosa e é a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina. Falando desta pedra, certa vez Jesus disse: se alguém cair sobre essa pedra, se machuca, e se essa pedra cair sobre alguém, esmiunça. E foi exatamente o que acontecera com Nabucodonosor, com um poder tão grande. Ouro, prata, cobre, ferros, tudo isto é barro, tudo isto era o poder que o monarca tinha, o prestígio, o valor, mas que a pedra preciosa, que é o Senhor Jesus Cristo, esmiuçou e tornou-se em poeira. Glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda, amados e queridos irmãos, estudando a nossa Bíblia, os hebreus estão em todo o mundo e são muito prósperos. Será que a palavra de Deus se cumpriu? Glória a Deus. Precisa realmente responder? Não, senhores, não há necessidade de resposta para essa pergunta. É Deus quem espalhou os judeus para todos os lados. Foi Deus quem fez isso. Ele fez com o seu braço forte, com a sua mão estendida. Foi Deus que fez isso. Glória ao nome do Senhor. Profecias maravilhosas são estas que se cumpriram e que se cumprem cada momento nas nossas vidas. Se você crê, você pode receber de Deus o discernimento da sua palavra. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amigos e irmãos, sabemos muito bem que somente aqueles que crêem na palavra de Deus, que vivem a palavra de Deus, poderão desfrutar das suas maravilhas. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus nos mostra, nestas grandes profecias sobre os grandes impérios, que todos aqueles impérios predominante já se cumpriu. Lendo a Bíblia, nós sabemos que não tem mais espaço para estes grandes impérios, tão quanto aconteceu nos anos de Nabucodonosor, do rei Dário, enfim, de todos os reis que dominaram na sua época. Porém, ainda falta um reinado, que é o último reinado das 70 semanas de Daniel, que esse reinado ainda vai se cumprir. E nós sabemos que é por permissão de Deus. Deus é conhecedor e Ele vai permitir que se levante o filho da perdição, predominando tudo. Ele vai predominar por um pouco espaço de tempo, até que ele seja outra vez esmiuçado, quebrado, destruído e lançado, amarrado no lago de fogo, até que se cumpram os 1000 anos. Passou-se os 1000 anos, ele será solto outra vez. Ele será solto outra vez para enganar aos que habitam na terra. Glórias ao nome
de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor. Logo, irmãos, após ele dizer que o ventre e as coxas de bronze representam um reino que terá domínio sobre toda a terra, Daniel 2:39, é importante que nós entendamos. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e o terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra, e o qual reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que vistes dos pés dos artérios, em parte de barros de oleiro e em partes de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele algumas coisas de firmeza do ferro, pois isto, o ferro misturado com o barro de lodo, exatamente o ferro não se dá para ligar, porque o ferro é bem mais forte que o barro, que o lodo. E aí Daniel continua dizendo: e como os artérios eram em partes de ferro e em partes de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humanas, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Que reino é este que Daniel revela ao rei Nabucodonosor? Esse reino é o reino de Cristo. Na cruz do Calvário, cumpriu-se a profecia de Daniel ao rei Nabucodonosor. E foi estabelecido no mundo espiritual um reino eterno. Alguém poderá não entender como que pode Cristo reinar se as coisas estão andando aí de ponta cabeça, de qualquer... Sim, senhores, Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e o seu reino é sempre eterno. O que está acontecendo hoje é apenas um período, um tempo, mas o reino não passará a nenhum outro rei. E logo em breve, diz a Bíblia, que o Senhor Jesus Cristo esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. É quando este reino será entregue ao Cristo, a Deus, e ele implantará o seu reino milenar, onde não haverá dor, tristeza, miséria, fome, doença, porque o Senhor Jesus Cristo mesmo é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e ele dominará eternamente. Terminando-se o reino milenar dos 1000 anos,
Cristo Jesus, soltará Satanás, vai soltar, viu? Por um período de tempo, mas ele continua com o seu reino nas mãos. Ele é Deus, ele é Senhor, e jamais alguém tomará das suas mãos o seu reino, o seu poder. Glória ao nome do Senhor. Está conosco, nos assistindo, estudando a Bíblia conosco, a irmã Elaine, esposa do meu amigo, meu irmão Samuel. Um abraço, meu amigo e irmão Samuel, Deus te abençoe. Deus te abençoe no nome de Jesus. Hélio Carvalho, você está assistindo, que Deus te abençoe. Muito obrigado, viu? Forte abraço, Deus abençoe sua vida. Está conosco também, aqui no Instagram, algumas pessoas. Deus abençoe vocês sobre estar assistindo a nossa aula. Muito obrigado, viu? Vamos estudar a Bíblia junto, porque juntos somos fortes. Juntos nós somos mais do que vencedores. Continuando aqui, meus queridos e meus amados irmãos, quero trazer sobre as profecias messiânicas. Foram profecias que Deus mandou para nos instruir acerca do Messias, pois o Messias está prometido para a humanidade desde a fundação do mundo. O mundo nem existia ainda quando o Pai, Deus, o Senhor, prometeu seu Filho Jesus para salvar a humanidade. Glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe minha esposa, que está aqui comigo, me ajudando, controlando aqui o ar-condicionado. Deus abençoe, viu? Deus abençoe a ela, que tem essa preocupação, esse carinho de estar nos ajudando aqui nesse estudo bíblico. E Deus abençoe sua vida também, viu? Você que está aí conosco, muito obrigado em nome de Jesus. Amigos e irmãos, ainda tratando desse assunto sobre as profecias messiânicas, em Gênesis capítulo 12, verso 3, Deus disse a Abraão: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está prometendo a Abraão que através dele virá bênção sobre toda a humanidade. O que Deus está querendo dizer? Que da descendência de Abraão virá alguém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio da... Deus abençoe. Glória ao nome do Senhor Jesus. Por meio da descendência de Abraão, virá a bênção de Deus para toda a humanidade. Você, irmão, irmã, você é um felizardo. Você é abençoado por Deus, porque você crê no Senhor Deus, assim como creu o nosso pai Abraão. Deus abençoe em nome de Jesus. Olha o que está escrito. Os relatos bíblicos e históricos nos mostram que Jesus veio da descendência de Abraão. Mateus prova isto através de documentos genealógicos. Mateus 1 ao versículo 17. É uma prova concreta. Miqueias 5:2. E tu, Belém, Efrata, posta que és pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá aquele que será o guia de Israel. A profecia se cumpriu, irmãos, e Jesus nasceu em Belém. Veja em Mateus 2, 5, 8. Isaías 7,14, como diz, portanto,
o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem concederá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Isaías profetizou mais de 700 anos antes de Cristo, que o Messias nasceria de uma virgem. Conhecemos os relatos bíblicos e temos ciência de que Maria se achou grávida do Espírito Santo. E José não teve nenhum tipo de contato ou relação com Maria, até que o menino Jesus nasceu. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Somente aqueles que não acreditam na Bíblia podem duvidar destas verdades. Isaías 11:2 está escrito: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Quem conhece um pouco sobre a vida de Jesus sabe que foi um homem sábio, que jamais um ser humano terá a inteligência e a sabedoria que o Senhor Jesus Cristo o tinha. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você, meu querido e minha querida irmã, a estar estudando conosco esse material bíblico. Nós estamos no nosso curso de Bibliologia, mas não ficará somente nesse curso. Aos domingos nós vamos trazer várias matérias que possam assim nos alimentar da palavra de Deus, para não somente para o nosso conhecimento, mas também para que possamos levar a palavra de Deus para outras pessoas. E é por isso que eu te convido você, se você quiser o curso completo, o material, é só entrar em contato conosco, nós te mandamos o material. Pode ser feito online, podemos te dar para você em PDF, como você pode ter material em suas mãos. Tá bom? Deus nosso Senhor te abençoe, te proteja, te dê inteligência. Glórias a Deus. Ninguém jamais resistia à sabedoria que havia no Senhor Jesus Cristo. Ninguém era capaz de resistir. Nem mesmo os grandes estudiosos da sua época eram capazes de resistir à sabedoria. Eles diziam o contrário: quem é este? Sabemos que a sua mãe e seus irmãos moram aqui conosco. Quem é este? Era a pergunta que ecoava na Galileia e Nazaré e toda a região circunvizinha. Quem é este? De onde lhe veio tanta sabedoria? Aos 12 anos de idade, ele já dava aula para doutores no templo. Ele sentou e começou a dar aula para os doutores. Glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Zacarias, capítulo 11, verso 12. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que é devido, e se não, deixai-o. E pesaram no meu salário 30 moedas de prata. Este relato tem um contexto histórico para Zacarias, mas não deixa de ser uma profecia sobre o preço pelo qual Judas venderia Jesus. Judas vendeu ele apenas por 30 moedas de prata, mas já estava profetizado, já estava claro essa traição de Judas. Mas não deixa de ser profecia sobre o preço em que
Judas vendeu o nosso mestre. As multidões o seguiam e porque viam os sinais que operava, curava cegos, paralíticos, mancos, leprosos, surdos, mudos, ressuscitava os mortos, expulsava os demônios, fazia as maravilhas, e até mesmo o mar lhe obedecia. O vento e as águas do mar, dos mares, lhe obedecia. Ninguém poderá jamais contradizer estas profecias tão extraordinárias. Glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Nem o incrédulo, irmãos, diante da sua incredulidade, o cético pode negar estes milagres, pois são fatos históricos. Isaías jamais fez, e por sua vez pôde fazer relatos tão verídicos como ele fez. 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, o profeta Isaías já havia falado, profetizado 100% tudo o que ele fez, fazia e veio fazer. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor. O Salmo 22:1. Deus meu, por que me desamparaste? Davi fez uma oração que prefigurava a oração do Messias na cruz do Calvário, no seu sofrimento. Mateus 27:46, Salmo 22:7-8. Todos os que me veem zombam de mim, estende os beiços, meneiam a cabeça, dizendo: confiam em Deus, que o livre, pois nele tem prazer. Quando Jesus estava na cruz, os soldados romanos e os judeus zombaram dele e disse: se que Deus o deveria livrar, se Deus é o seu pai, então deveria tirá-lo daquela cruz. Foi aí que o ladrão do lado esquerdo pegou um gancho dizendo: se tu é realmente o Cristo, Deus, tu fez tantos milagres, tantos sinais, não consegue se salvar, desça aí da cruz, faça um sinal e tira nós daqui também desta cruz. E o ladrão do lado direito, Dimas, como costumam dizer, disse uma frase: rapaz, você está nas mesmas condições que nós. Você deveria ter temor de Deus. Você deveria ter respeito. Este homem aí é justo e não fez nenhum mal. Não fez mal para ninguém. Eu e você merecemos o que estamos passando, mas ele não. E ele continua naquela frase dizendo: Jesus, quando o Senhor estiver no seu reino, e alguns intérpretes dizem quando vir no seu reino, lembra-te de mim. E Jesus, na mesma hora, salva aquele homem dizendo: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Quanta gente não acredita nas maravilhas do Senhor. Não crê verdadeiramente no Evangelho por mera ignorância, orgulho. Amigos e irmãos, há uma grande necessidade não só de crer, mas de viver o santo Evangelho. Aleluia! E ainda continuando aqui, meus amigos e irmãos, o Salmo
16:10, como está escrito: pois não deixará a minha alma no inferno, e nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Davi está dizendo que não veria corrupção ou decomposição dos seus ossos? Não. Mas Davi morreu e está sepultado até hoje. Logo ele estava deduzindo, ou revelando, profetizando do Messias, do Senhor Jesus Cristo, que com certeza o seu corpo não seria decomposto, nem a sua carne veria a corrupção, a decomposição. Davi estava profetizando do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que vale a pena acreditar em Jesus. Veja em Mateus 27:43, até mesmo a forma que Jesus se comportou na cruz foi profetizado por Davi, por Isaías, pelos profetas messiânicos. Não foi algo normal ou comum. Foi cumprido à risca toda a história, o histórico de Jesus, desde o momento que Adão e Eva pecaram, quando Deus disse: de ti nascerá um, que ele lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe esmagará a cabeça. Profecia de Deus, falando do Senhor Jesus Cristo, que da semente da mulher haveria, sim, de nascer um, o qual esmagaria a cabeça de Satanás. E foi exatamente o que Jesus fez. A chaga de Satanás é mortal, jamais se curará. E em breve, diz a Bíblia, que o Senhor Deus esmagará sobre vossos pés o inimigo das vossas almas. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ainda falando das profecias messiânicas, Salmo 110:1 está escrito: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Para encerrar com chave de ouro, Davi profetiza algo extraordinário: a ascensão do Messias, após Deus o Pai, após a sua ressurreição, depois de 40 dias, Jesus regressou, voltou para o Pai. Glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao seu santo nome. Oh, aleluia! Tudo foi profetizado segundo a inspiração do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Jesus subiu ao Pai após 40 dias e se assentou à destra de Deus. Quantas pessoas vêm com contorno, mudanças e querem contradizer a Bíblia Sagrada, confiando em palavras vãs, não querem dar crédito ao Santo Evangelho. Amigos e irmãos, Davi jamais conseguiria falar dele próprio ou de Jesus na carne, porque ele viveu 1000 anos antes do Senhor Jesus Cristo. Davi viveu 1000 anos antes de Jesus. E é por isso
que poderíamos fazer um imenso tratado só com as profecias que se cumpriram ao longo do tempo, para provar que a Bíblia é a inspiração de Deus. Mas mostramos apenas estas poucas passagens convictas do que todas as profecias se cumpriram de acordo com o que está escrito. Glória ao nome do Senhor! Glória ao nome do Senhor! Aleluia! Glórias a Deus! E ainda, amigos e queridos irmãos, gostaria de trazer para nós algumas declarações do profeta Jeremias. Os ímpios de Israel podem ter destruído muitos, ou contribuído para isto, como é o caso descrito em Jeremias 36, 20 até o 26. O rei da Síria, Antíoco Epífano, de 75 a 160, na era cristã, decidiu exterminar a religião judaica, assolou Jerusalém em 168 a.C., matando um porco num templo e obrigando aos judeus beberem o sangue, para assim zombar da fé dos judeus e até da fé cristã, porque a Bíblia não nos dá direito ou não nos permite beber sangue. Segundo a Bíblia, o sangue é a vida, mas o imperador miserável Epífano, o general, ele fez isto como blasfêmia. Obrigou os judeus a beber sangue de porco. Primeiro, os judeus nem comem carne de porco, porque para eles são imundos. E ele fazendo isso, ele estava blasfemando da fé dos judeus, da fé cristã. E com isto, queridos e amados irmãos, fica subentendido para nós que precisamos estarmos atentos a todos estes que querem nos tirar a nossa fé. Glória ao nome do Senhor! Glória ao Senhor! A nossa irmã Luciana Batista da Palma Soares, Deus abençoe, irmã Luciana. Deus te abençoe, você está aí conosco, viu? Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E ainda, queridos e amados irmãos, como a Bíblia foi escrita e as suas divisões, vamos, como estamos estudando a Bíblia, gostaríamos de trazer essa matéria. Como foi escrito a Bíblia? Como foi feitas as divisões da Bíblia Sagrada? Isso é importante para nós, porque muita gente tem dúvida da Bíblia, mas nós precisamos ter ciência da Bíblia Sagrada, como ela foi escrita. Glória ao seu santo nome, glória ao Senhor, aleluia. A Bíblia, irmãos, ela foi escrita, glórias a Deus, em um período de aproximadamente 1600 anos. 40 homens diferentes escreveram. Tem duas principais divisões na Bíblia: o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento, irmão, ele tem 39 livros. O Novo Testamento tem 27 livros. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Somando, dá-se 66 livros. E é interessante sabermos que somente aqueles que se dedicam a estudar a Bíblia
poderão receber a revelação de Deus. Leia a sua Bíblia. Independente que você conheça a teologia ou deixe de conhecer, que você gosta ou não goste, leia a sua Bíblia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. O livro mais antigo da Bíblia Sagrada é o livro de Jó. Você sabia disso? Tem gente que acha que é o livro de Gênesis. Não. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó, sendo escrito em 1520 antes de Cristo. Antes de Cristo foi escrito por Moisés, o livro de Jó. O mais recente é o livro do Apocalipse, ou Revelação de Jesus Cristo a João, que foi escrito em 95 depois de Cristo. O apóstolo João é o escritor do livro do Apocalipse. A Bíblia não está em ordem cronológica, por datas. Não está. Ou por nome, ou por profissão. Não, por tempo não está. Ela está dividida por assuntos para ser mais fácil do nosso entendimento. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico, com algumas porções no aramaico, hebraico, e algumas porções dentro do Antigo Testamento no aramaico. O Novo Testamento foi escrito no grego, como naquela época, na nossa época, o Cainel, um grego assim, requintado. Esse grego, esse livro que foi escrito, tem as suas exceções. Mateus e Tiago, que foram escritos no aramaico. No Novo Testamento, temos só Mateus, Tiago, que tem essa exceção que foi escrito no aramaico. O livro de Hebreus foi escrito em um grego mais requintado, por seu autor ser alguém bem culto. Nós não sabemos quem é o autor do livro de Hebreus. Nós temos algumas sugestões. Isso todo mundo pode ter, mas ninguém sabe exatamente quem é o escritor ao livro, a carta aos Hebreus. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Por isso, o autor é alguém que não foi revelado. Ele não quis se auto-revelar a sua biografia, o seu nome. Apesar de ter sido escrito em épocas diferentes, por homens diferentes, a Bíblia se completa. Foi escrita por homens diferentes, em mais variadas situações. É interessante, eu falei na nossa aula domingo passado, que o Pentateuco, eu vou repetir para vocês que não estavam presentes entenderem. O Pentateuco, ele é o alicerce de toda a Bíblia. Nenhum livro da Bíblia, após o quinto livro, o Pentateuco é 5 livros do Velho Testamento. Após o Pentateuco, a partir do 6º livro para frente, todos eles têm fundamento ou é baseado na inspiração de Deus a Moisés do livro do Pentateuco. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, que eu te explico o que significa isso. Ou seja, inspiração de Deus da Bíblia Sagrada tem que estar alimentado ou baseado doutrinariamente no Pentateuco. Primeiros 5 livros da Bíblia deu margem ou deu base para todos os restantes, os últimos 61 livros. Além do chamado 66 livros da Bíblia, nós ainda temos os chamados livros apócrifos, que
não foi tido como canônico ou como inspirado por algumas matérias contradizer o Pentateuco. Então ele não pode ter sido aceito ou não foi aceito como livro inspirado por Deus, porque havia contradição no Pentateuco. Basta ver que no livro, aos Hebreus, aos Macabeus, desculpe, primeiro, segundo, terceiro de Macabeus, ele pede desculpa. E jamais Deus pediria desculpa para o homem. Ele recomenda algumas coisas, alimentando idolatrias. E o Pentateuco, ele 100% é contra a idolatria. Com isso, eu quero que você entenda que a validade da Bíblia Sagrada, não pode ser colocada em choque, em dúvidas. Glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Davi e Salomão eram reis. Samuel era profeta e juiz. Natã era profeta. Daniel era um intelectual. Amós era apenas um boiadeiro, alguém que trabalhava no campo. Mateus era cobrador de impostos. Lucas era médico. Pedro era pescador. Paulo era um mestre da lei, da lei judaica. Nós vemos que pessoas com mentalidade completamente diferente escreveram as escrituras sagradas, completaram assuntos semelhantes. E é por isso que a Bíblia diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Glória ao nome do Senhor. Glórias ao seu santo nome. Isso você pode ver, esse texto que eu citei, apenas citei, em 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1,21. Glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, glória ao seu santo nome. Estamos chegando no finalzinho da nossa aula. Se passaram nossos 45 minutos, né? Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu quero orar a Deus pela sua vida e lhe convidar para que domingo que vem, às 20 horas, você esteja outra vez conosco aqui na nossa live de estudos bíblicos. Vamos conhecer nossa Bíblia. Você que estiver em qualquer lugar, pode mandar suas mensagens, suas perguntas. Estamos à disposição. Mande pelo Facebook, mande pelo WhatsApp, mande pelo Instagram. Nosso telefone do WhatsApp está à disposição para você que queira participar das nossas aulas. Ainda tem vaga, ainda tem espaço no nosso seminário CETEPOM, Seminário de Educação Teológica para Obreiros e Membros. Nós estamos aí com mais ou menos 70 irmãos na nossa sala de WhatsApp. E você, se quiser receber as nossas matérias, nossas orientações, é só falar conosco, tá bom? Eu te adiciono aqui no nosso seminário CETEPOM, Seminário de Educação Teológica para Obreiros e Membros. Para lubrificar a garganta, um suquinho de uva é bom. Deus abençoe. Até Paulo mesmo escreve, né? Toma um suco de uva, Timóteo, para você. É bom para você. A recomendação de Paulo. E aí a minha esposa me trouxe um suquinho de uva aqui. Muito bem, Deus abençoe minha esposa por todo o cuidado, por todo o carinho, por tudo que ela tem feito, ela que contribui com a nossa live, tanto nas manhãs, nós temos uma live todos os dias de manhã, Reflexão com o Pastor Hermes. Eu precisava mudar o nome, Reflexão com o Pastor Hermes, que é a irmã Cláudia, que é ela que cuida de tudo. Deus abençoe minha esposa, Deus abençoe você, que tem nos ajudado. Cara aí? Deus abençoe. Pode dar minhas caras aí? Pode, deve. Você é minha esposa, coisa linda. Senhor, povo de Deus. Coisa linda. Um abraço.
minha esposa que me ajuda em tudo, né? Ela pode dizer que realmente é uma disjutora, né? A Bíblia fala e ela cumpre a risca, ela que me ajuda em tudo, na casa, com os filhos, ministerialmente, com as lives, com tudo. Então, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. E também pela sua vida, você que está aí nos acompanhando e que quer fazer o nosso curso de teologia. Não se deixe levar-se pela canseira, pelo desânimo. Aprenda a Bíblia Sagrada. Deus tem um milagre para a sua vida. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Oramos a Deus nesse término de live, de estudo bíblico. Se Deus quiser, domingo que vem, estaremos nas divisões da Bíblia. Como foi feita as divisões, quem escreveu a Bíblia, tudo certinho para que nós entendamos como está escrito. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo. Abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs, Senhor. Que nenhum dos irmãos ou das irmãs, Senhor, nenhum, fique sem o milagre do Senhor. Que todos recebam o milagre em nome do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo, meu irmão pessoal, irmão José Hilton, lá na Bahia. Lá na Bahia, ele é uma bênção, Deus. Todas as lives ele está ligadinho e ele fala comigo. Pastor, estou nas lives aí. Deus abençoe, viu? Muito obrigado em nome de Jesus.